Dilatação real e aparente. Vamos entender a relação entre esses dois tópicos? Vamos lá então. Bom, primeira coisa, eu vou entender o que é dilatação real. Na dilatação real, eu vou considerar que apenas o líquido dilata, tudo bem? Então, apenas o líquido dilata. Líquido dilata. Com isso, eu vou te mostrar, por exemplo, qual foi a dilatação real desse fluido aqui. Vamos supor, então, que eu tenho aqui um líquido com 10 litros de volume inicial. Todas as dilatações aqui são hipotéticas, tá bom? Há uma certa temperatura inicial. Tenho aqui uma certa temperatura inicial. Vou falar que, por exemplo, a temperatura são 20 Celsius. E aí, eu aqueço esse líquido aqui até uma temperatura final de 100 Celsius. Observo, então, que o meu líquido agora tem uma marcação. A marcação de volume dele é de... Vou botar aqui, ó, 15 litros. Tudo bem? Vamos supor que esse recipiente seja um recipiente com aquelas marcações de volume. Beleza? Então, observe que aqui ele está marcando agora o 15 litros. Eu sei que se o frasco não dilatou, apenas se o líquido dilatou, essa foi a dilatação real do líquido. Foi real. Então, eu digo que a dilatação volumétrica real foi de 5 litros. Tudo bem? Para esse recipiente aqui, o líquido que está dentro dele variou 5 litros. Beleza. Legal. Vamos analisar agora a dilatação aparente. Veja que na dilatação real o meu líquido dilata, só o líquido. O frasco não dilata. Eu vou estudar apenas a dilatação do fluido, tá bom? Pra gente aqui o frasco, ele tem um coeficiente de dilatação muito pequeno e a gente considera que ele não dilata. Agora, na dilatação aparente, eu vou considerar a dilatação das duas coisas, tanto do fluido quanto do recipiente que o contém. Eu vou supor o mesmo líquido, tá? Só que agora eu vou permitir que o frasco dilate. Então, se eu tenho o mesmo líquido, eu vou colocar o mesmo volume inicial, eu vou colocar nas mesmas condições, então eu vou colocar a mesma temperatura inicial, 20 Celsius, tudo bem? Na dilatação aparente, tanto o líquido quanto o frasco dilatam. A dilatação aparente é o que acontece na vida real, tudo bem? A temperatura final desse líquido aqui é de 100 Celsius. E o volume final, observe comigo o seguinte. Se você está vendo as mesmas condições, o mesmo líquido ele vai ter o mesmo coeficiente de dilatação, eu estou tendo a mesma variação de temperatura, o líquido deveria dilatar a mesma coisa. O que acontece é que, visualmente, a gente vê que o líquido, por exemplo, cresceu até o volume de 13 litros. Tudo bem? Observa comigo que o líquido dilatou 5 litros. Olha, a variação volumétrica real foi 5 litros. A gente sabe que foi 5 litros, porque para essas condições ele dilata 5 litros. Só que, aparentemente, por isso o nome aparente, aparentemente o nosso frasco dilatou uma certa proporção, e o que aconteceu? Ó, o líquido cresceu e o frasco cresceu. Só que o crescimento do meu frasco compensou o crescimento do líquido. Então a marcação do líquido desceu. O que acontece é que a variação aparente foi de 3 litros. Por quê? O líquido cresceu 5, depois o frasco cresceu 2. Quando o frasco cresceu 2, o líquido desceu 2, ele compensou o crescimento. Ou seja, essa dilatação que eu estou vendo aqui, por exemplo, olhando de fora, um observador, ele vai olhar e vai falar, poxa, esse líquido cresceu 3 litros. Mas na verdade ele não cresceu 3 litros, ele cresceu 5 litros. Esse 3 litros é o que aparentemente eu vejo por causa da dilatação do frasco. Daí o nome dilatação aparente. Com isso, eu consigo dizer que a variação do recipiente, ela foi a variação real menos a variação aparente. Legal? Veja comigo o seguinte. Se eu pego um ambiente aqui, ó, e coloco um recipiente cheio
e aqueço esse recipiente, vamos supor que eu coloque aqui um escape de água. Se eu começo a esquentar isso aqui, esse líquido vai crescer. Vamos supor que esse escape aqui estivesse fechado. Se esse escape de água estivesse fechado, esse líquido cresceria e ficaria aqui, ó. Tudo bem? Considerando essa uma situação real, ou seja, considerando essa uma situação onde eu tenho a dilatação aparente, onde o líquido e o frasco dilatam, esse pouquinho que está aqui, ele na verdade é a variação aparente, tá vendo? O que aparentemente eu tô vendo crescer é isso, ó. Tá vendo? Eu tô vendo crescer esse pedaço. Ou seja, se eu coloco um escape aqui, se esse recipiente estivesse completamente cheio, aquilo que vaza, observe, ó, o volume extravasado, isso aqui é a dilatação aparente. Dilatação aparente. Então, quando você estiver vendo o exercício, ele perguntar o que é dilatação aparente, determine aí o volume aparente, é o volume que vazou. Tá bom? É o volume que vaza. Então, observe que se eu não tivesse essa saída daqui, o meu líquido ficaria aqui em cima. Então, visualmente, esse seria a variação que eu teria do meu líquido, por exemplo. Se eu tivesse na marcação de, cresceu 3 metros cúbicos, 3 litros, por exemplo. Esses 3 litros, agora, como eu coloco um escape, eles vazam, tudo bem? Então, é por isso que a gente fala que o que vaza é dilatação aparente. Eu vou fazer aqui uma observação, por exemplo, para recipientes completamente cheios, ó. Tá vendo? Eu tenho agora recipientes completamente cheios. Como é que eu vou calcular a dilatação aparente? Veja que o que vai vazar aqui vou colocar o volume vazado. Esse volume vazado, que é o volume aparente, ele vai ser o volume que o líquido cresceu, por exemplo. Quero saber o quanto que vazou. Gente, vai ser o que o líquido cresceu. Por exemplo, o líquido cresceu aquilo ali. Mas o recipiente, por exemplo, cresceu isso aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui vai vazar. Ou seja, é a variação do líquido menos a variação do frasco. Então, vai ser a variação do líquido menos a variação do recipiente. Tudo bem? Com isso, observe comigo o seguinte. Olha como é que pode ficar legal. Eu posso colocar, ó, o volume. Beleza? Volume. Volume inicial. Vezes o gama aparente. Vezes a variação de temperatura. Igual ao volume inicial. Vezes o gama do líquido. Vezes a variação de temperatura. Menos o volume inicial. Observe que todo mundo tem o mesmo volume inicial, porque está completamente cheio. Vezes o gama do recipiente, vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Então, observe comigo, ó. Cancelo aqui todos eles. Tudo bem? Ou seja, o gama aparente é o gama do líquido, que é como se fosse o gama real, menos aqui, ó, o gama do recipiente. Tudo bem? Então, isso aí pode ser útil em algum momento, tá? Eu particularmente, eu indico os alunos a fazerem isso aqui, ó. Tá? Quer achar o volume que extravasou? Faz o volume do líquido menos o volume do recipiente. Brasil. É mais do que o suficiente. Às vezes, você chegar nisso aqui, você pode acabar trocando os valores, tudo bem? Passando para um lado que não é para passar, e aí você pode acabar se confundindo. Eu aconselho que isso aqui é o caminho mais fácil, tá bom? Mas se você acha legal pegar assim de uma vez, pegar nesse método aqui, Brasil, faça também. É muito bom e também dá sempre certo. Vamos ver um exemplo? Exemplo. Um recipiente completamente cheio de um certo líquido possui volume de 200 centímetros cúbicos, tá? Então está completamente cheio. Então o volume inicial do recipiente também é o mesmo volume inicial do líquido. Calcule o volume transbordado, ou seja, esse volume transbordado aqui é a variação aparente, não é? Se a temperatura variar 100 Celsius.
Então deu o gama do líquido e o gama do recipiente. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima, tá? Vamos lá. Olha. A variação aparente vai ser a variação do líquido menos a variação do recipiente. Legal? Então vamos lá. A variação aparente, que é aquilo que vazou, vai ser o volume inicial do líquido vezes o gama do líquido, vezes a variação da temperatura, menos o volume inicial do recipiente, que é a mesma do líquido, gama do recipiente, vezes a variação de temperatura. Legal? Vamos lá. A variação aparente, então, vai ser o volume inicial dos dois, 200, beleza? O gama do líquido vai ser 50, vezes 10 elevado a menos 5, vezes 100 Celsius, variou 100 Celsius. Não foi até a temperatura 100 Celsius, ele variou 100 Celsius. Então, legal. Menos 200 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 100. Muito bom. A variação do volume ali, ó, volume transbordado. Veja que aqui eu tenho 2 com 4 zeros, 2 do 100 e 2 do 200. Então, 2 vezes 10 elevado a 4. 2 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 5, para dar 2 vezes 100, 50 aqui, 100 vezes 10 elevado a menos 1. Menos, tá? Aí aqui vai dar 40 vezes 10 elevado a menos 1 também. Tá? Esses 4 zerinhos aqui eu somei com 10 a menos 5. Maravilha? Então, olha o que a gente vai ter, gente. Olha só. Eu vou ter a variação de volume aparente, que vai ser 10 menos 4. Ou seja, a variação aparente foi de 6 centímetros cúbicos. Tudo bem? Pessoal, um forte abraço. Se esse vídeo te ajudou, você curta ele, compartilhe, se inscreva no nosso canal para ajudar esse trabalho a crescer. Valeu? Tchau, tchau. Até a próxima aula.